Meus amigos, as histórias que eu conto são relatos de fatos ou causos onde a lógica e a razão simplesmente não existem. Esta é mais um exemplo. Que Deus abençoe a todos nós. Em uma pequena fazenda no interior do meu querido Nordeste. Mais ou menos meia-noite. Pulando da cama rapidamente, Sérgio agarrou a espingarda pendurada na parede e, correndo até a janela, ficou a observar de onde vinha aquele rosnado. Os dois cachorros que possuíam do terreiro não latiam. Até pareciam que não ouviam aquele estranho animal. O que seria aquilo tão estranho? E mais uma vez... A esposa, deitada, perguntou o que era e Sérgio, pedindo silêncio, apontou a espingarda em direção do rosnado e apertou o gatilho. E esperou. Nem ruído e nem rosnado. A escuridão e o silêncio era total. Fosse o que fosse, parecia ter assustado e se afastado. Depois de alguns minutos, fechou a janela e foi dormir. Então, logo o dia amanheceu, Sérgio e o filho de 22 anos saíram em busca de algum vestígio daquele animal. Mas nem rastros foi possível encontrar. E o dia passou. No dia seguinte, Sérgio resolveu ir até a cidade para comprar umas coisas que necessitava. Selou sua mula e saiu. Ao chegar no pequeno povoado, 5 léguas do sítio, ele comentou com o dono da mercearia o que havia acontecido. E, para sua surpresa, o amigo disse que o mesmo havia passado com outros fazendeiros na mesma noite. E que, da mesma forma, o suposto animal não havia deixado nenhum sinal. Um mistério. Na boca da noite daquele mesmo dia, a esposa e o filho esperavam ansiosos pelo retorno de Sérgio. Cada minuto que passava, a preocupação aumentava. Mas ele não chegava. E enquanto esperavam por ele, a portas trancadas, o estranho rosnado voltou, piorando ainda mais a situação. O medo que Sérgio aparecesse com aquele estranho animal ao redor da casa era imenso. Mas ele não apareceu. O estranho rosnado parou. Porém, por volta das 10 da noite, mãe e filho foram assustados ao ouvirem e verem a mula de Sérgio chegar sozinha. Que desespero! A ideia de que ele tinha sido atacado pela fera era insuportável. Pensaram em sair à sua procura, mas o medo de serem também atacados lhes obrigou a esperar até o amanhecer. Que suplício! Então, logo o sol começou a raiar, o filho saiu atrás do pai. Cada pedaço do trajeto foi olhado e vasculhado, porém nenhum sinal dele. Nenhum sinal de ataque ou sangue foi encontrado. Ao chegar no povoado, o alvoroço era geral. Familiares e amigos de outros fazendeiros se encontravam reunidos em uma praça à procura de ajuda policial ou de quem quer que fosse. Pois, da mesma maneira de Sérgio, outros senhores haviam desaparecido sem deixarem o mínimo rastro. A preocupação era geral. Horas depois, um grupo de caçadores armados até os dentes saiu em busca da fera do estranho rosnado. Por 2 dias, caçaram por todas as fazendas e arredores, sem nada encontrar. Se a fera foi a causadora do sumiço dos pobres senhores, não havia deixado nada para trás. E, para a tristeza de todos, os desaparecidos foram dados como mortos. Que tristeza! E dias passaram sem que nada mais acontecesse.
O medo e o pavor daquela fera continuava por toda a região. E 2 semanas passaram. Em uma certa manhã, enquanto olhava triste e pensativa pela janela, a esposa de Sérgio foi surpreendida por algo inesperado. Na estradinha, em direção à casa, caminhava um senhor em passos lentos e cansados. Ela não podia acreditar. Com os olhos cheios de lágrimas e gritando pelo filho, a mãe disparou na carreira ao encontro dele. Seu esposo, Sérgio. A alegria, a felicidade de revê-lo, são e salvo, era simplesmente exuberante. E depois de vários minutos abraçados e chorando, perguntaram o que havia passado e onde ele havia estado todos aqueles dias. Mas ele não pôde responder. Para espanto da esposa e filho, ele não lembrava de nada. A única coisa que disse é que havia despertado no meio da estrada sozinho, atordoado e sem a mula. Nada mais. No dia seguinte, vários vizinhos apareceram na fazenda para avisar que todos os outros fazendeiros haviam retornado misteriosamente. Também sãos e salvos e sem nada lembrar. Depois daquele dia, tudo se acalmou. Graças a Deus. A felicidade e a paz voltaram a reinar. Até que numa certa noite... Mas desta vez, nenhum deles teve a coragem de abrir a janela. Te cuida e muito obrigado.